Oi, eu sou o Daniel, da equipe SESI Senai Sharks, e hoje eu vou estar resolvendo junto com vocês mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Robótica na modalidade teórica. Então aqui, a primeira alternativa está falando, o GPS é o mais preciso, a ferramenta mais precisa para métodos de navegação. Então, para você poder usar no seu carro, por exemplo. Então, na próxima alternativa, ele fala: The CMU Robotics developed a software que faz com que SLAM robots fiquem inúteis. Então, será que essa empresa desenvolveu um software que faz esses robôs, usando essa tecnologia do SLAM, inúteis? Agora, na próxima, ruídos, então, noises no ambiente. Então, ruídos do ambiente interferem, atrapalham na navegação utilizando o SLAM. E a última, pesquisadores do MIT têm desenvolvido uma aproximação topológica para o SLAM que faz com que seja possível, que possibilita um robô fazer um mapa de larga escala de algum ambiente, combinando mapas menores. Então, essas são as 4 sentenças que ele passa pra gente. E a gente vai ter que procurar no texto qual delas tá certa e qual não tá. Mas aqui ele tá querendo saber quais estão erradas. Então, vamos lá. Primeira coisa, o título, que é sobre essa navegação com os robôs utilizando o SLAM. Agora, então, aqui, alguma coisa sobre que a gente consegue saber com certeza é que o Simultaneous Localization and Mapping, que é exatamente essa tecnologia do SLAM, é uma técnica usada para robôs e veículos autônomos para construírem mapas de um ambiente desconhecido ou para poder atualizar um mapa de algum lugar que eles já conhecem. Então, de um environment, de um ambiente, sempre relacionando com essa parte de localização e de navegação. Então, enquanto eles ainda conseguem saber sobre a própria localização. Então aqui, ó, imagine um simples robô que nesse caso tem 4 rodas, por exemplo, tem rodas conectadas a um motor e uma câmera. Então assim, você completa com com atuadores ou equipamentos físicos para conseguir controlar a velocidade e a direção desse robozinho. Então agora imagina que esse robô está sendo remotamente controlado, então ele está sendo operado por um operador humano para poder mapear algum lugar desconhecido, inacessível. Os atuadores possibilitam o robô para se movimentar ao redor, enquanto a câmera provém informação visual para o operador. Então, para a gente conseguir entender onde os objetos estão e como o robô consegue se localizar com eles. Então, how the robot. Então, assim, é mais ou menos isso que essa parte está querendo dizer. Então, aqui, ó, o que acontece, what the human operator, o que o operador humano está fazendo nesse exemplo, usando essa tecnologia do SLAM, é o mapping. Então, é basicamente determinar a localização dos objetos de algum ambiente, e a localização é orientada, vamos dizer assim, ela é estabilizada pela posição do robô em relação a esses objetos. O desafio para esses pesquisadores, então researchers, sobre essa parte de navegação utilizando o SLAM, é fazer uma maneira, find a way, para os robôs fazerem isso de forma autônoma, sem nenhum tipo de interferência humana. Então, assim, esses mapas, eles podem ser feitos em áreas que são muito perigosas ou inacessíveis para os humanos, como, por exemplo, fundo do mar ou estruturas instáveis que podem simplesmente cair. Então, assim, isso vai poder fazer a navegação desses robôs possível em locais, por exemplo, de estações espaciais ou até mesmo outros planetas. Então, assim, ó, tirando a necessidade para poder fazer a localização por métodos como, por exemplo, o GPS, ou então, assim, sinalizadores feitos pelos próprios seres humanos. O GPS, ele atualmente é apenas preciso para uma diferença de meio metro. Então, essa é a tolerância, vamos dizer assim. Ela é muitas vezes, então, often, mais do que o suficiente para ser a diferença entre o sucesso e se
se perder. Então é muito importante sobre essa tolerância do GPS. Então assim, os sinalizadores feitos pelos seres humanos são muito caros no quesito de dinheiro e tempo. São time and money. E são alguns problemas conectados a SLAM, a navegação SLAM, como específico e muito detalhado, é muito complexo. Por exemplo, se um mapa ele é construído usando a distância medida e a distância viajada por um robô, ele vai ter uma série de imprecisões. Então, assim, pela própria ineficiência dos sensores, que não são sempre precisos, ou até mesmo por uma variação do próprio ambiente, então um ruído que pode ter no ambiente. Então, assim, todas essas coisas vão acrescentar para um mapeamento errado. Então, assim, vão conter alguns erros, que nem ele fala aqui. Então, assim, tem muitas formas para a gente conseguir compensar esses erros. Como, por exemplo, um reconhecimento com algumas funcionalidades que já vinham antes. Então, assim, tem várias técnicas para a gente compensar esses erros. Como, por exemplo, você usar dois mapas. Então, assim, você tem duas partes de um mapa e faz ele ter certeza que vai ser um mapa inteiro. Então, assim, dois mapas que vão ter alguns errinhos, conseguem virar um só. Então, assim, também tem outras ferramentas dessa navegação usando o SLAM, esse algoritmo, que estão chegando, que estão sendo desenvolvidas. Como, por exemplo, o MIT Atlas, que foi feito por pesquisadores do MIT, que é uma faculdade lá dos Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo uma aproximação para esse algoritmo do SLAM, que possibilita o robô a fazer com que vários mapas menores se tornem um mapa grande com menos imprecisões. Então, essa outra empresa aqui, ó, esse instituto, na verdade, The CMU Robotics, eles também falaram sobre uma outra variação que está sendo comumente usada em robôs móveis, que é chamada de Fast SLAM. Então é um outro algoritmo que usa um filtro de partículas que possibilita o robô para poder usar mais pontos de interesse dentro de uma representação dentro de um mapa. Então assim, é outro tipo de algoritmo e ele é um pouco mais rápido do que o SLAM tradicional. Então assim, esse algoritmo, esse Fast SLAM, ele foi testado num caminhão, então uma picape truck, e ele foi convertido para um robô autônomo que conseguia atingir velocidades de 90 km por hora. Então assim, muitos dos pilotos humanos, então human drivers, iriam ser beneficiados utilizando essa navegação com o SLAM. Agora, depois que a gente já leu o texto e entendeu melhor qual que é a ideia, vamos ver quais que são as alternativas. A primeira, o GPS é a ferramenta mais precisa que a gente tem? Não. Afinal, no texto ele falou que o GPS ele tinha uma tolerância e essa tolerância era a diferença entre o sucesso e você acabar se perdendo. Então, já que a gente está procurando qual que tem as alternativas incorretas, a gente já consegue eliminar a alternativa B e a alternativa C. Agora vamos ver a segunda. A CMU Robotics desenvolveram um software que faz a SLAM, os robôs utilizando esse algoritmo SLAM, inúteis. Aqui, na verdade, ele não falou diretamente isso. Ele só disse que esse Fast SLAM é um aprimoramento, então é uma outra feature do SLAM básico, do SLAM tradicional, que possibilita ele ser um pouco mais rápido. Mas ele não deixou o outro inútil. Então a gente já consegue deixar que essa sentença aqui também é falsa. Então, a gente sabe que a sentença 1 e a 2 é falsa. Só por eliminação das alternativas, a gente até consegue ver que provavelmente é a alternativa E. Mas vamos ler as outras pra gente ter certeza mesmo. Então aqui, na terceira alternativa, ele fala que os ruídos do ambiente interferem na navegação utilizando o SLAM. Ele citou sobre isso no texto e falou até que às vezes os sensores, os motores não são tão eficientes assim, então tem uma certa imprecisão e que o próprio ambiente também pode gerar mais imprecisão ainda. Então essa sentença é verdadeira. Agora a última, sentença 4. Os pesquisadores do MIT estão desenvolvendo essa aproximação, então é um outro algoritmo do SLAM baseado nele, que possibilita um robô a mapear um mapa de grande escala combinando mapas menores. A gente viu também que isso é verdade, então a frase no texto está exatamente idêntica à que está aqui. Então, sobrou pra gente só que a alternativa 1 e 2 são as falsas.
Sobrando então o gabarito, alternativa E. E essa foi mais uma resolução de uma questão da Olimpíada Brasileira de Robótica na modalidade teórica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!